No arrebatamento, o Espírito Santo continua na terra ou sairá com a igreja? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Amados irmãos, o tema de hoje foi sugerido pelo meu querido amigo e irmão, professor Aldenis. O pedido daquele homem é um decreto. Então estamos aqui para trazer aqui uma palavra de Deus. No que refere a esse tema, existem duas posições. Muitos acreditam que com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sairá da terra de uma forma definitiva. Já do meu ponto de vista, eu vou trazer aqui uma reflexão, mostrando para vocês, à luz da Bíblia, que ele permanece sim. Então, para isso, assista todo o vídeo, veja as referências às quais eu vou citar. Também, se você quiser conhecer mais o Espírito Santo, aqui no canal tem um tema com uma playlist com um tema relacionado ao Espírito Santo, sobre reflexões sobre o Espírito Santo. Abordo diversos assuntos que você vai conhecer um pouco mais o Santo Espírito. Então vamos para a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Quando lemos esse texto, normalmente a confusão surge aí, com a retirada do detentor. Veja o que aqui diz 2 Tessalonicenses 2, 7. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Quando vamos ler a Bíblia, observamos em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito Santo disse a Jesus, quando ele vier, melhor falando, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a atuação do Espírito Santo de uma forma plena, desde que o mundo é mundo, podemos usar essa expressão, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que você vai entender um pouco mais. Jesus Cristo, ele falava isso quando o Espírito Santo viesse de uma forma plena, pois o Espírito Santo vinha de uma certa forma para a terra, mas não tinha ainda tido como habitação o corpo dos servos de Deus, que a Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 e também 1 Coríntios 3,16 diz que somos templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz que somos templo. 1 Coríntios 3,16 diz que somos morada do Espírito Santo. Então hoje ele habita no corpo dos servos de Deus, mas daquela forma ele vinha de uma certa maneira que trabalhava nas pessoas, mas sem residir nas pessoas, podemos dizer essa simples expressão. Então ele convence. O que seria convencer? Convencer é levar alguém a acreditar, isto é, a reconhecer verdades. Então essa é a atuação, o papel do Espírito Santo, a sua atuação. Observamos também que o Espírito Santo, sendo Deus, ele é onipresente. Veja o que é que diz o texto sagrado. Esses textos que eu vou citar aqui vai destacar a natureza divina do Espírito Santo. Há pessoas que não acreditam que ele seja um ser divino, mas respeitamos essas pessoas, é normal ter divergência, respeitamos, mas acreditamos de outra maneira pelo que a própria Bíblia nos fala. Veja o que é que diz nos Salmos 139, 7, aqui fala da sua onipresença. Veja o que é que diz o texto. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se você ler os demais versículos, o salmista fala para que onde ele fosse, o Espírito Santo estaria ali. Então isso fala da sua onipresença. Então onipresença significa estar em todos os lugares. Isso é um atributo que pertence a Deus. Observamos na vida de Jesus, como também na vida do Espírito Santo. Em Hebreus 9,14 diz que o Espírito Santo é eterno. Em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, deixa claramente que ele é Deus. Quando Pedro fala para Ananias, Safira, não mentistes ao homem, mas mentiste o Espírito Santo, mentistes a Deus. Leia depois, esse texto é muito claro que destaca que o Espírito Santo é Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Então observamos que sem início e sem fim, o Espírito Santo vem agindo na obra da redenção. Agora, a pergunta que não quer calar, e com a saída da igreja? Porque esse texto que nós observamos aqui está correlacionado ao arrebatamento, diz que nós seremos arrebatados, e sendo arrebatados, diz aqui que somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E agora, irmão Paulo César, e a saída da igreja? Diz que agora, até que do meio seja tirado. O que significa isso? Veja só. Então, uma simples pergunta. Quem convence o homem do pecado? Levando o homem a ter a consciência que está totalmente errado. De acordo com as palavras de Jesus, em João capítulo 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A consciência pode até nos alertar que estamos errados, mas quem nos leva a ter consciência que estamos errados, de acordo com a palavra do Senhor, com a Bíblia Sagrada, chama-se Espírito Santo. Leia João 16, 8. Veja só, então, quando nós analisamos a Bíblia ainda em seu contexto, por isso que eu vos falei, assista a playlist com o tema Espírito Santo,
Lá tem vários vídeos pequenos que você vai ter uma compreensão muito melhor. Mas quando lemos a Bíblia em João capítulo 3, verso 5, veja que está escrito, palavras de Jesus para Nicodemos, que também serve para nós. Está escrito, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Ele que regenera o ser humano e nos capacita a ter um novo nascimento, regenerados para poder adentrar no reino dos céus. Então, de acordo com João 3,5, não se pode nascer de novo, ter uma nova conversão, a não ser por intermédio do Espírito Santo. Mas, para ficar mais claro esse meu ponto de vista, quando chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 7, que nós vamos ler agora, deixa eu abrir aqui em Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, fala de uma forma clara aqui. Veja o que é que diz Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Capítulo 7, versos 13 e 14. O versículo 13 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Uma pergunta feita. No verso 14, o Senhor responde, quem são essas pessoas? Foi o Senhor que respondeu, não foi o homem. Não é achismo, não é alguma coisa que idealizamos, é a palavra de Deus, clara, prática, direta e objetiva. Apocalipse capítulo 7, 13 faz uma indagação e Apocalipse 7, 14 nos dá a resposta. Veja o que é que diz. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, na grande tribulação, haverá salvação? Eu acredito que sim também. Na playlist com o tema Conhecendo Apocalipse, eu abordo diversos assuntos e falo sobre a salvação na grande tribulação. Assiste esse vídeo. Então haverá sim salvação na grande tribulação. Então quem vai convencer essas pessoas durante a grande tribulação? Mas a igreja não terá sido arrebatada, o Espírito Santo vai com a igreja, sim, ele vai. Ele não vai continuar habitando como habita em nosso corpo, como templo e morada, como a Bíblia assim nos fala, em 1 Coríntios 6, 19 e 1 Coríntios 3, 16. Porém, ele vai estar atuando na vida das pessoas, mas sem residir dentro das pessoas. Então, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14, haverá salvação na grande tribulação, sim. Então, o Espírito Santo, ele não vai abandonar a terra. Observamos que ele vai mudar a rota, isto é, a sua forma de atuar na vida das pessoas com a saída da igreja. Ele não vai abandonar, apenas vai mudar a sua maneira de atuar, de trabalhar com a saída da igreja da terra. Então, observamos que o Espírito Santo converte, observamos que o Espírito Santo irá capacita e também ele irá converter e capacitar pessoas, levando as pessoas a entregarem a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, observamos que isso aqui, estamos falando do período da grande tribulação, a igreja já vai estar arrebatada. Tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar na grande tribulação. E você, o que pensa? Eu acredito que não, que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas durante a grande tribulação, quem estiver aqui, o Espírito Santo vai atuar, não residindo dentro das pessoas, mas através da vida das pessoas, assim como era no Antigo Testamento, e ele vai convencer as pessoas, convertê-las, capacitá-las para que elas venham entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser fácil? Não. Mas ele vai estar aqui atuando, não como atua nos dias de hoje. Então, o processo, amados irmãos, de convencimento e conversão só é possível pela ação do Espírito Santo. Dizer que alguém se convence do erro e se converte ao Senhor sem a atuação do Espírito Santo, perdoe-me me dizer, isso é um equívoco muito grande e quem afirma tal coisa não está condizente no que diz as páginas da Sagrada Escritura. Então, repito, o processo de convencimento e conversão só é possível pela ação do Espírito Santo. Então, espero ter ajudado você. No arrebatamento, o Espírito Santo continua na terra ou sairá com a igreja? A igreja, quando for arrebatada, ele irá com a igreja aos céus, mas estará atuando aqui como atuava no Antigo Testamento. Não de uma forma como está nos dias de hoje dentro dos nossos corpos, como diz 1 Coríntios, estou repetindo, 6,19 e 1 Coríntios 3,16, mas estará atuando nas pessoas sem residir, ou seja, sem habitar nas pessoas. Então, acredito que ele vai permanecer assim, pois, repito, o processo de convencimento e de conversão só é possível pela ação do Espírito Santo. Se ele não estiver aqui, então fica muito difícil. Então, se a consciência simplesmente nos convencesse de coisas erradas, que temos a consciência que Deus nos deu, mas eu digo, temos que manter a nossa consciência pura, como a Bíblia nos orienta. Mas será que se a consciência simplesmente nos orientasse sobre as coisas erradas, nos levasse a nos converter sem a ação do Espírito Santo, Jesus Cristo teria dito isso em João 16,8, que quando o Espírito Santo viesse de uma forma plena para habitar em nossos corpos, ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo?
Então não necessitaria do Espírito Santo para nos convencer de tais coisas. Simplesmente seria a consciência, não seria necessário o Espírito Santo. Pare e pense comigo, mas vimos que é necessário sim, pois o próprio Senhor Jesus falou que ele, a sua atuação é essa, faz isso, convence o homem. Então, não tem como excluir, tirar a presença do Espírito Santo nesse período. Respeito quem pensa de uma forma diferente, que Deus os abençoe, vos proteja, vos guarde, mas pela Bíblia Sagrada, pelo contexto aqui que nós analisamos, nesse breve vídeo, nós podemos observar que ele vai permanecer sim. Um dos sinais, sabemos que sem ele não tem convenção e convencimento do pecado. E outra, em Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14 que lemos, observamos que vai haver salvação. E quem conduz o homem à salvação é a sua fé em Jesus, sim, mas é quando o Espírito Santo entra no seu coração, regenera e convence que ele está errado e que precisa mudar de vida, não só a consciência. Sim, ele se utiliza da consciência para nos orientar, mas a ação direta e objetiva não é da nossa consciência, mas do divino Espírito Santo. Então, irmão Denis, muito obrigado pela sua participação. Todos vocês aqui têm a liberdade de deixar aqui críticas, dúvidas, sugestões. É um prazer, irmãos, ter a vossa interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus os abençoe.